para começar a revisão, uma revisão geral, então, a gente vai ver química orgânica e inorgânica. E começaríamos especificamente falando, então, quando chega nessa hora da revisão, o que acontece? Quando o professor está, então, passando a revisão da prova, não entendi a matéria. Explica de novo. Desde o começo do ano. Espero que vocês não sejam essa aluna, então, nesse momento do ano, tá? Mas, o que eu tenho para oferecer? Eu quero revisar a maior parte de conteúdos possíveis e que vocês consigam agarrar algumas questões, acertar algumas questões com o que a gente vai falar aqui, recordar outras coisas e também estimular para algum estudo adicional aí. Então, vamos lá. Então, só relembrando, né, uma coisa muito importante que tem acontecido nesses últimos anos, ciência, religião, tá? Saibam diferenciar as coisas. Então aí, primeiramente, modelos atômicos, né? Relembrando, volta e meia o Enem pede alguma coisa sobre isso, os outros vestibulares também. Modelos atômicos. Os primeiros a pensar sobre isso foram os gregos, Leucipo e Demócrito, que falaram em átomo, né? Então a palavra átomo em si sai da onde? Ela vem de átomos, se eu separar aqui o A é de negação, né? Como se fosse amoral, uma coisa que não tem moral. Então, átomo quer dizer não divisível. Tomo vem da palavra divisível. Então tá, os modelos atômicos principais. O primeiro aqui, Dalton, a bola de bilhar, né? Era aquele modelo atômico em que era uma partícula lá sólida, indivisível, não tinha carga, então um dos problemas do modelo dele é que não explicava a eletricidade. Enfim, e cada átomo teria uma bola de bilhar diferente, por exemplo, cloro é bola de bilhar laranja e hidrogênio é bola de bilhar amarela. E as duas se uniriam em proporções bem definidas para daí formar o que a gente tem por matéria. Depois disso, teve a descoberta dos elétrons, e daí tem o modelo de Thomson, que é o pudim de passas, lembram? Que era como se fosse um pudim positivo, todo ele positivo, com as passas, que seriam as carinhas negativas, incrustadas ali no entorno dele. Tá? Esse modelo já explicava a eletricidade. Qual era esse problema? Depois teve um experimento lá que alguém bombardeou com a radioatividade uma lâmina de ouro e viram que a radioatividade atravessava a lâmina de ouro. Então os átomos eles não eram continuamente sólidos, tinha que ter algum espaço entre eles. Aí veio Rutherford e criou um modelo que os elétrons negativos estão girando ao redor de um núcleo positivo, tá? Depois disso, ainda junto, vou anotar aqui então, Bohr. Depois disso, ainda junto com Bohr, veio Rutherford. Rutherford propôs que os elétrons eles estavam em camadas bem definidas, né? Na eletrosfera, girando ao redor do núcleo. E daí esse aqui explicava várias coisas, esse modelo explicava muitas coisas. Por exemplo, quando um elétron pula de uma camada mais interna para uma mais externa, ou seja, ele é excitado, ele ganha energia, tá? Quanto mais perto do núcleo, mais seguro pela carga negativa do núcleo ele está. Então ele está girando mais devagar, tem mais dificuldade. Quando ele ganha energia, é como se ele passasse para a camada mais externa e ficasse mais louco, girando loucamente. Em algum momento ele vai voltar, ele vai perder essa energia que ele ganhou. E ele vai perder essa energia em forma de luz, tá? Então é assim que é gerada a luz quando eu tenho a desexcitação, quando o elétron retorna para um nível de energia menor. E daí por que eu tenho as diferentes cores de luz? Por exemplo, quando eu uso sódio, cálcio, eu vou ter luz, sei lá, cor avermelhada, cor amarelada, rosa, porque cada átomo vai ter uma diferença de energia diferente entre os níveis de energia e aquela luz vai ser emitida de uma forma diferente, tá? Grosseiramente é isso que você tem que saber para a prova. O modelo atômico atual, ele já é aquele mais matemático que tenta calcular aquela equação de Schrödinger, aquelas coisas complexas, tenta calcular onde é que é a região mais provável do elétron estar ao redor do núcleo. Daí seria sim hoje um modelo atômico de verdade. Tá bem? Então tá, recordamos esses modelos atômicos aí, pode ser questãozinha de prova. Os que mais caem é Dalton, Thomson e Rutherford. Tá? Mas principalmente esses dois. O Enem cobrou em 2019, inclusive.
o modelo de Dalton. Então, mol, querendo recordar o que é mol, por que eu botei essa criança aí sendo carregada? Basicamente, esse problema com mol eu tinha quando eu estava na escola, quando eu era vestibulando, vários de vocês têm ou tiveram. Isso é sempre uma coisa pesada e que a gente nunca entende de verdade o que é, tá? Tá ali, o cara subiu toda a montanha carregando essa dificuldade, não que seja uma dificuldade ter um filho, mas, né? Então, o que é essa porcaria desse mol? Vocês concordam comigo quando eu olho lá na tabela periódica e vejo carbono lá, e tem um número aqui assim em cima dele e outro aqui embaixo. Sempre o número maior é o número de massa, tá? E o número menor é o número atômico ou número de prótons. Lembrando, próton é a carga positiva, elétron é a carga negativa e nêutron é a carga neutra. Então o número maior ele é o quê? Ele é o número de massa. Quem é que tem peso no átomo ali? É nêutron e próton. O elétron tem massa desprezível. Aqueles elétrons estão girando ali ao redor do núcleo, a massa deles é desprezível. A gente fala massa desprezível. Então aqui o número de massa ele é o quê? Ele é o número de nêutrons mais número de prótons. Ó, os nêutrons zero porque não tem carga e os prótons maisinho porque é positivo. E aqui o número atômico é o quê? É o número de prótons positivos. Tá? Então, quantos nêutrons tem o carbono? Bom, é fácil. Se 12 é o número de massa e 6 é o número de prótons, quer dizer que eu tenho 6 nêutrons também, né? São 6 nêutrons e 6 prótons. Quantos elétrons tem esse carbono? Bom, se eu estou olhando ele no estado neutro, né, que não está sobrando nem faltando carga, quer dizer que se ele tem 6 prótons, ele provavelmente vai ter 6 elétrons também. Tá? E o que é esse número de massa? Esse 12 é o quê? É 12 gramas? Responde, é 12 gramas sim ou não? Não, né? Um átomo de carbono vai pesar 12 gramas. Eu vou trazer ele aqui para vocês mostrar. Olha aqui o átomo de carbono, que bonito. Tá? Aquele número de massa que tem na tabela periódica é 12 UMA, que significa unidades de massa atômica. Tá? Só que daí, como é um número muito pequeno, essa unidade de massa atômica, a massa de um átomo de carbono seria 0,0000000, um monte de zeros, e daí fica um número muito ruim de eu estar escrevendo, eu estar calculando. Então, para transformar esse 12 UMA, que seria a massa de um átomo de carbono, que é um negócio que eu não enxergo, que é invisível para mim, eu multiplico por um número, tá? Que daí é aquele número chamado constante de Avogadro, que é aquele 6,02 vezes 10 na 23. Então, o que é esse número? O que é essa constante? Se eu pegar 6,02 vezes 10 na 23 átomos de carbono, aí sim isso vai pesar 12 gramas. Então, esse número nada mais é do que uma constante, a constante de Avogadro, que é a mesma coisa que um mol. Um mol de átomos de carbono. Então, assim, ó, um átomo de carbono pesa quanto? Pesa 12 UMA, unidade de massa atômica, que é uma coisa que eu não enxergo. Sim? Só que agora, para eu transformar o 12 UMA em 12 gramas, eu tenho que pegar quantos átomos de carbono? Eu tenho que pegar um mol de átomos de carbono ou 6,02 vezes 10 na 23 átomos de carbono. Tá? Então, isso é o mol, basicamente. Isso vale para qualquer coisa. Por exemplo, se eu pegar uma molécula d'água, H2O, e olhar na tabela periódica, eu vou ver que o oxigênio tem massa de 16 e o hidrogênio tem massa de 2 cada um. Então isso aqui dá uma massa total de 18. 18 o quê? UMA, né? Se eu pegar uma molécula de água. Agora, para eu transformar isso em 18 gramas, quantas moléculas de água eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de água ou 1 mol de água. Fechou? Seguimos. Química básica, então. Já falei um pouco ali da tabela periódica, mas agora o que a gente tem que relembrar de química básica ali com a tabela periódica? O Enem não dá a tabela periódica, o que eu considero uma tristeza, porque é muito legal a tabela. É a base de tudo, basicamente. A gente usa muito, vários vestibulares colocam a tabela periódica no início da prova, tá? Então, basicamente, número atômico, massa atômica, já falei, né? Vamos pegar outro agora exemplo aqui, o oxigênio. Sempre o número maior, agora está embaixo dessa vez, tanto faz onde tiver. Mas o número maior eu olhei,
eu já sei que é a massa, tá? E o número menor é o número atômico, que é a mesma coisa que número de prótons, que é o número de prótons positivos. Tá bem. E a massa, se eu sei que é nêutrons mais prótons, e prótons, eu já sei que são 8, ali no caso do oxigênio, quantos nêutrons eu tenho então? 16 menos 8, né? É o que falta dos 8 para fechar os 16, que é igual a 8 também. Então o oxigênio ele tem 8 nêutrons, tem 8 prótons, e nesse caso aqui, se é o oxigênio que está com NOx zero, né? Não está nem menos 1, nem menos 2, quer dizer que eu tenho também 8 elétrons. Tá? Agora se fosse oxigênio assim, ó, oxigênio menos 2. Esse oxigênio continua com o seu peso de 16, sua massa de 16. Então ele continua tendo 8 nêutrons, continua tendo 8 prótons, mas agora ele ganhou 8 elétrons. Ele ganhou 2 elétrons a mais, né? 2 elétrons negativos. Então agora esse oxigênio aqui tem 10 elétrons. Tá? Revisando então, número atômico, número de massa, número de elétrons, número de nêutrons já falamos. Agora isótopos, isótonos, isóbaros. O que eu tenho que saber? Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que tem número de prótons diferente. Por exemplo, número de prótons iguais. O isótoposo P significa número de prótons iguais. Eu posso ter lá um carbono que ele é assim, ó, e outro carbono que ele é assim. Os dois têm quantos prótons? 6, né? Que é o número atômico aqui o menor. E o número maior é o número de massa. Então, se esse aqui tem número de massa 12 e 6 são prótons, quantos nêutrons ele tem? 6 nêutrons. E esse aqui tem 6 prótons de novo, mas agora para fechar 14, quantos nêutrons ele tem? 8 nêutrons. Então, ó, são átomos do mesmo elemento químico, com diferentes números de massa, mas mesmo número de prótons. Isso são isótopos. E geralmente os isótopos aqui com maior número de massa costumam ser radioativos, tá? E daí, mas por que na tabela periódica aparece só aquilo que tem massa 12, não que tem 14? Porque esse é o que mais tem no meio ambiente, tá? Aqui, como fazer uma média para botar aqui na tabela, o que tem mais presente no ambiente é o 12, então a média fica mais perto de 12, tá? Isótonos são elementos químicos que vão ter o mesmo número de nêutrons. Isóbaros são os que vão ter o mesmo número de massa. Vai ter exemplo no próximo slide, tá? Distribuição eletrônica. Como é que eu faço distribuição eletrônica? Quero distribuir os elétrons aqui no nitrogênio. Ó. Quantos elétrons tem no nitrogênio? Nesse caso aqui, né, número de prótons, número atômico 7, então o nitrogênio também teria 7 elétrons. Como é que eu faço isso? Eu ensinei para vocês assim, ó. Só pão. Só pão dá. Só pão dá fome. E agora, aqui o 1, todo mundo no S, né? 1. No P, todo mundo 2. No D, então 3. E no F, 4. Fechou? Aí agora, como é que eu resolvo isso? Eu tenho que lembrar que o S sempre cabe 2 elétrons. Tá? 2 em todo mundo. No P cabe 6 elétrons. 6 para todo mundo. No D cabe 10 elétrons e no F cabe 14 elétrons. Essas coisas eu tenho que lembrar. E agora como é que eu vou a minha ordem aqui? Ó? Eu vou traçando setas. Mas setas da onde? Daqui para cá. Ó. Sempre daqui para cá. Tá? Desculpa. Aqui eu vi que eu me enganei. Ó. Aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Tá? Então tá. 7 elétrons para o nitrogênio, então também vai ficar 1s2, acabou a setinha, eu voltei lá para cima. 2s2, acabou a setinha, eu voltei lá para cima. 2p, só que agora quanto precisa para fechar os 7 elétrons no nitrogênio? Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faltam 3 ali. Peraí, toquei com o dedo aqui na tela, foros. Tá? 2p
3. Fechou? Quantos elétrons ao todo, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechou? E agora, por que o nitrogênio geralmente fica mais 3? Olha aqui, se na última camada aqui dele eu tenho 5 elétrons, ele geralmente fica menos 3. Se eu geralmente tenho 5 elétrons, é mais fácil eu ganhar 3 ou eu perder todos esses 5? É mais fácil eu ganhar os 3 para fechar o 8 da última camada, a história de regra do octeto. Por isso o nitrogênio vai ficar menos 3, geralmente. Por que o flúor fica menos 1? Ó, o flúor tem 9 na última camada, né? Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p... Desculpa, o flúor tem 9 elétrons, né? Então vai fazer 7, tem 7 na última camada. 2p5. Então, quantos elétrons o flúor tem na última camada? 7. É mais fácil ele ganhar um elétron negativo para fechar os 8 da última camada ou perder esse 7? É mais fácil ele ganhar 1, por isso vai ficar F-. Se a gente der a distribuição agora para os metais, aqui, ó, por exemplo, sódio, que tem 11, ó, 1s2, 2s2, 2p6, acabou a seta aqui e voltou por aqui, 3s1, ó, fechou 10, 11 elétrons. Na terceira camada só tem um elétron, então é mais fácil ele perder esse 1. Aí ele já vai ter 8 na última camada e agora passa a ser a 2. Por isso Na vai ficar sempre Na mais 1. Fechou? Revisamos então a distribuição eletrônica, vencemos mais um tópico. Agora as propriedades da tabela periódica, as principais que eu tenho que saber, tá? As duas principais. Eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Eletronegatividade é a capacidade de eu atrair elétrons numa ligação, eu puxar os elétrons mais para perto de mim. O que você tem que saber é que na tabela periódica a eletronegatividade aumenta daqui para cá e de baixo para cima, tá? Descontando aqui os gases nobres, ó, porque os gases nobres eles não fazem ligações, né? Já estão estáveis. Então, quem é o mais eletronegativo de todos? O flúor. Então, o flúor numa ligação ele geralmente atrai muitos elétrons. Por isso que numa ligação HF, o flúor a gente fala que ele vai estar com uma característica negativa, o hidrogênio com uma característica positiva. Porque o flúor pega os elétrons da ligação e fica puxando muito para perto dele, ele é muito eletronegativo, tá? E o menos eletronegativo é o frâncio. Aí se a prova falar eletropositividade é o contrário, né? Aí é para esquerda e para baixo. Raio atômico é o contrário, vou até botar outra cor aqui, ó. Raio atômico aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então quem é que tem o maior raio atômico de todos é o frâncio, que tem o maior raio atômico. E o menor raio atômico de todos é o flúor. Então vencemos a eletronegatividade e o raio atômico. Ainda na tabela periódica a gente consegue tirar informações sobre ligações químicas. Olha quanta coisa a gente já fez na tabela periódica, tá? Então, se vocês lembrarem mais algumas coisas, tá? Eu deixei os tópicos aqui, mas algumas coisas eu vou puxando na cabeça também, que é importante que vocês saibam para fins de prova. Deixa eu dar uma apagada aqui que está muito poluído o slide. Tá, consegui apagar quase tudo. Seguiremos. Vamos voltar com o vermelhinho. Lembrando aqui, o número de cima aqui das colunas é o que a gente chama de família, né? Qual é a informação que esse número aqui de cima me dá? Me dá o número de elétrons na última camada. Então o berílio, se ele está dizendo que tem 2 na última camada, ele é louco para perder esses 2. Por isso que ele fica Be mais 2. Aqui, ó, o boro, ele é da família 13, ou 3A. Então quer dizer que ele tem 3 elétrons na última camada. Sim, ele é louco para perder esses 3, ele gosta de ficar boro mais 3. O flúor, oxigênio, vamos pegar o oxigênio, família 16 ou 6A. Quer dizer que ele tem 6 na última camada, ele é louco para ganhar 2 para fechar os 8. Então ele gosta de ficar O menos 2. E assim por diante, tá? Isso são as famílias. Nome das famílias. A primeira é metais alcalinos. A segunda, metais alcalinos terrosos. A 17, halogênios.
Tá? São as 3 mais importantes aí que o pessoal pode cobrar nas provas. Se vocês não lembram, relembrem as outras. Ó. Essas aqui são interessantes de saber também. Tá? Ligações químicas eu ia falar, né? Então, ligações químicas. 3 tipos principais de ligações químicas. Ligação iônica. Ela ocorre entre um metal mais um ametal. Quem são os metais da tabela periódica? Bom, as duas primeiras aqui que eu já falei o nome, né? Metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Todo mundo aqui do meio, né? Metais. E aqui já são os ametais. Cuidado que aqui ainda tem metais, ó, como alumínio, galho, entre outros ali ainda são metais. Então, ligação iônica entre metal e ametal. Exemplo clássico, NaCl, sim. Por quê? Olha o Na lá na família 1, metais alcalinos. Aqui, ó, sódio. Cloro, família 17, é um ametal, né? Um halogênio. Então, ligação iônica. Por que é ligação iônica? Bom, o Na ele era louco para ficar mais um, né? Perder um elétron. E o cloro é louco para ganhar um elétron. De onde é que o cloro ganhou esse elétron? Do sódio, né? Foi o sódio que deu esse elétron para ele. E eles vão se atrair e formar a ligação iônica NaCl. Isso é ligação iônica. Agora, ligação covalente. Covalente. O co vem de compartilhamento. Então, agora ela vai ser entre dois ametais, tá? Por exemplo, vamos pegar agora Cl2. Ó o cloro. No diacromato do cloro, ele tinha 7 elétrons. Né? Família 17, 7 elétrons. Vou botar outro cloro aqui com também seus 7 elétrons no diacromato. Na ligação iônica, um queria perder e o outro ganhar. Aqui na covalente todo mundo quer ganhar, né? Os dois cloros querem ganhar um para fechar os 8. Então o que eles fazem? Vão lá e compartilham. Então agora esse cloro aqui tinha o 7, 8 com esse aqui. E esse cloro tinha o 7, 8 com esse aqui. Fechou. Cl2, então. Ligação covalente. E por fim, ligação metálica. Por exemplo, se eu pegar uma barra de alumínio, todos os Al da barra de alumínio querem perder 3 elétrons. Então todos eles perdem 3 elétrons cada um e esses elétrons ficam circulando em torno da barra. Isso é o que a gente chama de mar de elétrons. Isso é o que vai fazer uma barra de algum metal conduzir eletricidade, tá? Por exemplo, se eu pegar uma barra, sei lá, de uma fita de magnésio, os magnésios são da família 2 ali. Todos querem perder 2 elétrons. Então se eu botar vários magnésios junto, todos eles vão perder 2 elétrons. E esses elétrons ficam girando em torno da barra e da fita de magnésio, enfim. Isso eu chamo de ligação metálica, tá? Então olha quanta coisa a gente viu até agora. Tudo isso aqui. Faltou só interações químicas. Vou pular, ver se tem um slide mais bonitinho para falar sobre interações químicas. Aí aqui eu botei exemplos, ó. O que os 3 primeiros átomos têm em comum ali? Cálcio, esses elementos aí, cálcio, potássio e argônio. O que é o número maior mesmo? Número de massa. E dos 3 é o mesmo. Então, isso são isóbaros. O ar é o mesmo número de massa. Esses dois aqui de baixo, o que eles têm de semelhança? Bom, o número de massa deles é diferente. Sim. Número atômico, o número de prótons deles, também diferente. Número de nêutrons é o número da massa, né? Mesmo número de prótons. 40 menos 20. Então, quer dizer que ele tem 20, esse 40 é 20 prótons mais 20 nêutrons. E esse 37 aqui do cloro, o que é? Bom, o cloro tem 17 prótons. Então, 17 prótons. E quantos nêutrons ele tem para fechar os 37 de massa? 20 nêutrons. Então, o que esses dois têm em comum? Número de nêutrons. Então, eu chamo eles de isótonos. E agora aqui, o que a gente tem? Temos um neônio com massa 20 e 10 prótons. E o cátion sódio, tá? Então, como é que eu represento o cátion sódio? Bom, o cátion sódio seria o Na, né? 23 de massa, 11 prótons, só que ele é o cátion, né? Mais. Quantos elétrons tem esse neônio aqui? Bom, se ele está no estado neutro, né? Ele não é cátion nem ânion, e ele tem 10 prótons, que são positivos, quer dizer que ele também tem 10 elétrons, que são negativos. E esse sódio aqui, ele tem 11 prótons, que são positivos, né? Só que, qual é a grande sacada aqui nele? Se ele fosse neutro, ele teria 11 elétrons, mas está me dizendo aqui que ele perdeu um elétron. Então, agora, no momento, ele está com 10
elétrons. Então, esses dois aqui têm o mesmo número de elétrons e eu digo que eles são isoeletrônicos. Fechou? Por fim, aqui, ó, número maior massa, número menor número atômico. O número atômico deles são todos iguais, né? O número de prótons todos iguais. Então, eles são isótopos. Mesmo número de prótons. Ó, todos têm 6 prótons. O que eles têm de diferente? Número de nêutrons. Esse aqui tem 6 nêutrons, né? Porque fecha 12. Esse aqui tem 7 nêutrons. 6 mais 7, 13. E esse aqui tem 8 nêutrons. 8 mais 6, 14. Tá bem? E o que eu prometi que faltou? Interações químicas. Interações químicas, então, o que a gente fala sobre isso? Principais, tá? Ligação de hidrogênio, que antigamente era chamada de pontos de hidrogênio. Vamos apagar aqui. Vamos diminuir essa poluição. Eu vou tendo esses brainstormings e falando, e quando vê a tela está totalmente poluída, aí eu começo a achar que está ficando muito desorganizado. Tá? Vamos de novo, vamos apagar e vamos bonitinho. Então tá, passamos essa parte aqui, fiz um risco aqui com a caneta. Ok? Então tá. Ligações de hidrogênio, que antigamente chamava de pontos de hidrogênio. Quem é que faz isso? Bom, H2O está assim, né? Depois a gente vai falar porque que fica com essa geometria angular. Por enquanto a gente não vai falar sobre isso. Mas, quem é mais alternegativo? Quem é que está mais para direita e para cima da tabela periódica? O oxigênio. Então, o oxigênio puxa mais os elétrons da ligação para perto dele. Então, ele está com caráter negativo. E os hidrogênios, como os elétrons da ligação estão se afastando deles, eles estão com caráter positivo. Vem outro H2O, que também está da mesma forma. Caráter negativo no oxigênio, caráter positivo nos hidrogênios. O que vai acontecer? Vai ter uma interação aqui, ó. Como o hidrogênio está com caráter positivo e o oxigênio com caráter negativo, eles vão, e assim por diante, ó. Vai vir outra molécula aqui de novo, ó, de H2O. Ó. O que vai acontecer aqui, ó? O oxigênio está com caráter negativo, o hidrogênio com caráter positivo, também vai acontecer uma interação aqui. Então todos os H2O vão ter essa interação que a gente chama de ligações de hidrogênio ou pontos de hidrogênio. Isso é a interação intermolecular mais forte que tem, tá? Isso aqui é o que dá a tensão superficial da água, tá? Atenção por diante, ó. Vai vir outra molécula aqui de novo, ó, de H2O. Ó. O que vai acontecer aqui, ó? O oxigênio está com caráter negativo, o hidrogênio com caráter positivo, também vai acontecer uma interação aqui. Então todos os H2O vão ter essa interação que a gente chama de ligações de hidrogênio ou pontos de hidrogênio. Isso é a interação intermolecular mais forte que tem, tá? Isso aqui é o que dá a tensão superficial da água, tá? Atenção por diante, ó. Vai vir outra molécula aqui de novo, ó, de H2O. Ó. O que vai acontecer aqui, ó? O oxigênio está com caráter negativo, o hidrogênio com caráter positivo, também pontos de hidrogênio. Isso é a interação intermolecular mais forte que tem, tá? Isso aqui é o que dá a tensão superficial da água, tá? Atenção por diante, ó. Vai vir outra molécula aqui de novo, ó, de H2O. Ó. O que vai acontecer aqui, ó? O oxigênio está com caráter negativo, o hidrogênio com caráter positivo, também pontos de hidrogênio. Isso é a interação intermolecular mais forte que tem, tá? Isso aqui é o que dá a tensão superficial da água, tá? Atenção por diante, ó. Vai vir outra molécula aqui de novo, ó, de H2O. Ó. O que vai acontecer aqui, ó? O oxigênio está com caráter negativo, o hidrogênio com caráter positivo, também pontos de hidrogênio. Isso é a interação intermolecular mais forte que tem, tá? Isso aqui é o que dá a tensão superficial da água, tá? Atenção por diante, ó. Vai vir outra molécula aqui de novo, ó, de H2O. Ó. O que vai acontecer aqui, ó? O oxigênio está com caráter negativo, o hidrogênio com caráter positivo, também pontos de hidrogênio. Isso é a interação intermolecular mais forte que tem, tá? Isso aqui é o que dá a tensão superficial da água, tá? Atenção por diante, ó. Vai vir outra molécula aqui de novo, ó, de H2O. Ó. O que vai acontecer aqui, ó? O oxigênio está com caráter negativo, o hidrogênio com caráter positivo, também pontos de hidrogênio. Isso é a interação intermolecular mais forte que tem, tá? Isso aqui é o que dá a tensão superficial da água, tá? Atenção por diante, ó. Vai vir outra molécula aqui de novo, ó, de H2O. Ó. O que vai acontecer aqui, ó? O oxigênio está com caráter negativo, o hidrogênio com caráter positivo, também pontos de hidrogênio.
Isso é a interação intermolecular mais forte que tem, tá? Isso aqui é o que dá a tensão superficial da água, tá? Tensão por diante, ó, vai vir outra molécula aqui de novo, ó, de H2O, ó. O que vai acontecer aqui, ó? O oxigênio está com caráter negativo, o hidrogênio com caráter positivo também, o ponto de hidrogênio. Isso é a interação intermolecular mais forte que tem, tá? Isso aqui é o que dá a tensão superficial da água, tá? Tensão por diante, ó, vai vir outra molécula aqui de novo, ó, de H2O, ó. O que vai acontecer aqui, ó? O oxigênio está com caráter negativo, hidrogênio com caráter positivo também, o ponto de hidrogênio. Isso é a interação intermolecular mais forte que tem, tá? Isso aqui é o que dá a tensão superficial da água, tá? Tensão por diante, ó, vai vir outra molécula aqui de novo, ó, de H2O, ó. O que vai acontecer aqui, ó? O oxigênio está com caráter negativo, hidrogênio com caráter positivo também, o ponto de hidrogênio. Isso é a interação intermolecular mais forte que tem, tá? Isso aqui é o que dá a tensão superficial da água, tá? Tensão por diante, ó, vai vir outra molécula aqui de novo, ó, de H2O, ó. O que vai acontecer aqui, ó? O oxigênio está com caráter negativo, hidrogênio com caráter positivo também, o ponto de hidrogênio. Isso é a interação intermolecular, isso aqui é o que dá a tensão superficial da água, tá?